Fala aí, gente, beleza? Tudo tranquilo? Então, como eu tinha falado lá no grupo, eu vou gravar esse vídeo, né? Mais um vídeo aí do curso. E hoje eu queria falar sobre a questão, introduzir já, né? A questão da homilética, que a gente já falou aí sobre exegese, sobre hermenêutica, né? Que a hermenêutica e a exegese são aí as ciências que lidam com a pesquisa bíblica. E a homilética seria a tarefa de preparar o sermão depois que fizemos o trabalho de pesquisa e de interpretação do texto bíblico. É uma introdução, né, ao assunto, então eu vou falar um pouco sobre os principais passos e dar um exemplo de mensagem, né? E aí esse material vai estar à disposição aí de vocês lá no grupo, certo? Então eu vou lendo aqui, a gente vai comentando. E aí as dúvidas vocês podem tirar aí lá no grupo, né? Qualquer coisa manda no privado lá no WhatsApp. Então, preparação de uma mensagem, né? Etapas de um sermão e os recursos que a homilética nos proporciona. Primeiro, preparar uma mensagem para um sermão é uma tarefa que requer cuidado, reflexão e a compreensão clara do público e do tema. A homilética, que é a arte de pregar, nos oferece ferramentas para comunicar a palavra de Deus de maneira eficaz. A seguir, a gente vai apresentar algumas etapas de preparação de sermão e alguns princípios do recurso de homilética. Essa questão de conhecer o público que a gente vai falar é muito importante. Por quê? Porque se você vai pregar para adolescentes, por exemplo, jovens e adolescentes, você vai falar de uma maneira. Para homens e mulheres, você vai falar de outra maneira. Você vai falar para a igreja toda, né? Onde vai ter criança, vai ter adulto, vai ter jovem, vai ter adolescente, isso vai ser de uma outra maneira. Você vai fazer uma mensagem no seu trabalho, né, na faculdade, cada grupo desses você tem que conhecer para saber, né, a maneira como você vai falar, né, o conteúdo que você vai apresentar, o tema, né, que vai ser dito, e também as ansiedades, preocupações e necessidades daquele grupo. Então, escolher o tema, né, escolher um texto, tem a ver também com aquilo que aquele grupo está precisando ouvir. E para isso é necessário, né, você estar ali junto com as pessoas. Não sei se vocês já passaram por esse tipo de experiência, de ouvir um pregador, né, alguém que está pregando, está falando, e de repente aqui a mensagem não tem nada a ver com a realidade das pessoas, não tem nada a ver com a realidade da igreja. E isso realmente é muito complicado. A gente precisa ter esse discernimento. Por exemplo, alguns de vocês vão pregar num culto no lar, né? Onde você vai ter ali um grupo reduzido de pessoas. Então, aí, de repente, você vai e traz um tema que o culto no lar, geralmente é um culto mais voltado para a oração, para a evangelização, né? Ali para temáticas do dia a dia que geram ansiedade, preocupação. E aí, de repente, você vai querer trazer uma mensagem sobre os conceitos teológicos da Trindade. Poxa, apesar de ser importante conhecer, mas de repente para um culto no lar não é interessante. Então a gente tem que ter essa percepção. Primeiro é saber para quem a gente está falando, conhecer o grupo, né? Entender as necessidades. Poxa, Ricardo, mas eu fui convidado para pregar numa igreja que eu não conheço. Quem te convidou, né? Você vai ter uma noção, a pessoa vai ter uma noção, vai te falar, né? Como é que é a igreja, por que que te convidou, se tem um tema, se é para um momento específico, se é para um trabalho específico. Então, de alguma maneira, você vai ter uma noção, né, para quem você vai estar ali pregando, para o momento que você vai estar pregando. Então, é importante a gente ter essa perspectiva clara, porque senão a nossa mensagem ela não vai fazer sentido ali na necessidade ali das pessoas, né, para aquele momento que as pessoas estão passando. É óbvio que a oração é importante, né? Pedir a Deus que nos oriente e tudo, mas se você não conhecer o texto bíblico e não conhecer as circunstâncias, realmente fica mais difícil o trabalho. Vamos lá, etapas para a preparação de um sermão. Primeiro, escolha do tema ou texto. Descrição. A primeira etapa é escolher um tema ou texto bíblico, que será o foco da mensagem. É importante que o tema seja relevante para a congregação e que tenha um impacto espiritual. Por exemplo, lá na igreja esse ano, né, o tema é avivamento.
E aí a gente precisa entender o que é avivamento. O que queremos dizer com esse termo de avivamento? A gente tem ouvido várias mensagens aí ao longo do ano, entendido que avivamento é um processo de conhecimento de Deus. Não é você simplesmente focar em milagres, né? Focar em questões extraordinárias, mas é você estar mais próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais eu vou poder impactar positivamente as pessoas que estão ao meu redor, através da evangelização, do testemunho, né, de um comportamento mais santificado. Então, quando eu escolhi o tema, né, é, essa ideia, né, do avivamento, eu vou ter uma ideia primeiro, o que estamos querendo falar sobre isso. E aí, quem vai pregar, né, quem vai estar ali trazendo a mensagem, vai estar focando nessas ideias. Tanto que a maioria das pregações na nossa igreja, né, você não vê um foco sobre apenas manifestações miraculosas, né? Porque a ideia não é essa de avivamento. Avivamento é estar mais próximo de Deus. Mais próximo de Deus, mais longe do pecado, mais um trabalho mais evangelístico, né? Baseado num estilo de vida baseado no arrependimento, na mudança, né? E na santificação. Então, escolher o tema é importante. Escolher o tema, eu vou escolher o texto. O texto tem que ver com o tema. Isso aí, para isso, a gente precisa da exegese e da hermenêutica. Porque não dá para simplesmente eu escolher um tema, tem lá a palavra, vamos pensar no avivamento. Tem lá a palavra avivamento no texto, então vou usar. Não, qual é o contexto? Qual é a ideia? Do que está falando? Né? Então, escolher o tema é importante. A primeira etapa é escolher um tema ou um texto bíblico que será o foco da mensagem. É importante que o tema seja relevante para a congregação e que tenha impacto espiritual. Considere a necessidade, do público e as questões atuais que podem ser abordadas através do texto, certo? Então, por exemplo, quando se fala de avivamento, a gente tem que falar, por exemplo, como é que eu vou vivenciar a minha experiência com Deus no trabalho. Eu tenho que ser a pessoa honesta, tenho que ser a pessoa íntegra na família, né? Eu tenho que dar bom testemunho, tenho que tratar bem o meu cônjuge, eu tenho que lidar bem com o meu pai, com a minha mãe, né? Com o meu filho, né? Com a pessoa que está ali, com os meus vizinhos. Então não adianta eu falar de avivamento se isso não vai impactar a minha realidade, né? Então, quando eu vou trabalhar o tema, quando eu vou estruturar a mensagem, eu tenho que pensar nessas questões, né? Todo texto bíblico ele tem que me levar a um comportamento, a uma mudança de vida, uma reflexão sobre como estou agindo, certo? Estudo do texto. Após escolher o texto, é essencial um estudo profundo. Isso inclui uma análise do contexto histórico, cultural e literário. E aí a exegese e a hermenêutica vão nos ajudar nessa tarefa. Utilize ferramentas como comentários bíblicos, dicionários e concordâncias. Por isso que estamos estudando, né, também exegese, hermenêutica. Para quê? Por exemplo, escolhi um tema, avivamento. Peguei um texto. Aí eu vou pegar lá Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso tem a ver com avivamento? Esse texto tem a ver com o tema escolhido? Não. Então eu vou pegar um outro texto. Mas Deus criou tudo, então Deus é o início do avivamento. Aí está forçando a barra, né? Então eu escolhi um tema, ao escolher o texto, eu preciso entender que o texto tem a ver diretamente com o tema. Por exemplo, eu quero falar do amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. Né? Ele está falando do amor de Deus. Então, assim, o estudo do texto bíblico, do contexto histórico, cultural e literário, vai me ajudar nisso, né? A compreender se o texto tem a ver com o texto e que não é apenas um pretexto, tá? Então, ó, eu escolho o tema, escolho o texto. Mas Ricardo, como é que eu vou saber se o texto tem a ver com o tema? Como é que eu vou conhecer o contexto? Aí são aqueles materiais que a gente tem apresentado no curso. Introdução, comentário, livros, os sites de pesquisa, né? Tudo isso vai nos ajudar aí. Faça anotações sobre as palavras-chave, versículos e temas que emergem do texto. Então, vamos lá, seguindo. Estrutura do sermão. Cada pregador acaba fazendo o sermão de uma maneira, né?
Mas a homilética ela vai apresentar uma estrutura básica. Para quê? Para que a palavra, a mensagem possa ter um começo, meio e fim. Você já deve ter ouvido pregadores que não dá para saber se ele está começando, se ele está no meio, aí às vezes o pregador se enrola, e aí ele perde a noção. Por isso que o esboço ele é importante. Não estou dizendo que você vai ler o esboço, tem que ser tudo quadradinho, bonitinho, né? Mas é bom que você, pelo menos, faça isso quando for fazer a mensagem. Outra coisa, gente, não pregue sem estudar o texto. Se você não conhece o texto, você não está preparado, não pregue nesse texto que você não está preparado. Então, é muito importante. Por quê? Se você não estudar o texto, você não vai conseguir montar o sermão. E aí você vai falar qualquer coisa. E aquela desculpa, né, Deus sabe de todas as coisas. Não, para Deus a gente tem que fazer o melhor e da melhor maneira possível. E às vezes você vai estudar o texto, você escolheu o tema, você estudou o texto, aí você viu, poxa, esse texto não tem a ver com o tema, eu vou procurar outro. Ah, Ricardo, mas leva tempo. Ah, mas demora. Todo estudo demora. Conhecer o texto bíblico, você tem que, entre aspas, você vai perder tempo. Você vai levar 2 horas, 1 hora aí estudando e olhe lá, e é pouco, né? Às vezes, né? Então, às vezes para preparar uma mensagem você leva, sei lá, 6 horas, 8 horas, a noite toda, e para pregar 40 minutos. Ah, mas é muito tempo, eu não quero. Então, assim, não é o caminho requer disciplina, né? E para a estrutura, e veja bem, quanto mais você souber falar do texto, mais objetivo você vai ser. Repare que pessoas que pregam, que não conhecem o texto bíblico, ela fala, 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 e não chega a lugar nenhum. Então, quanto mais você conhecer o texto, você vai conseguir ser objetivo, direto, né? As pessoas vão compreender o que você está falando. Pode até não concordar com o que você está falando, mas vão compreender, né? Eu prego, dou aula, né, em vários lugares, e na maioria das vezes as pessoas às vezes não concordam com o que eu falo, né? Ou com a minha perspectiva. Mas elas entendem. Então, está pronto aí o papel, né? O papel do pregador não é fazer com que as pessoas concordem com a gente, né? Porque quem tenta convencer o outro é político, é vendedor, né? Nós apresentamos o texto bíblico. Então, fizemos a pessoa entender. Se ela concorda ou não, é problema dela. Então, para isso, eu preciso escolher o tema, estudar o texto, e aí eu vou montar a estrutura do sermão. Então, a estrutura é a espinha dorsal do sermão. Normalmente, o sermão é dividido em 3 partes principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parte deve fluir logicamente para a próxima. Então, ó, use um esquema simples, como introdução, apresente o tema e capture a atenção do público. Desenvolvimento, apresente os pontos principais, com ilustrações e aplicações práticas. Conclusão, resuma os principais pontos e conclui com um apelo ou desafio, né? Existem pastores que costumam fazer apelo, né? Um desafio, né? Apelo não é apelação. Ah, aceita Jesus, você pode morrer agora, vai passar o ônibus e aí você vai morrer, né? O ônibus vai, aí você não vai para o inferno. Isso é apelação. Mas o apelo ou desafio seria, ó, diante daquilo que você ouviu hoje, né? Você não gostaria de tomar uma decisão, né? De mudar de vida, ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, e aí por diante, né? Isso é um apelo, isso é um desafio, certo? Ilustrações e práticas, aplicações, né? Das aplicações. Utilize histórias, exemplos da vida real, ilustrações para tornar a mensagem mais acessível. Aí repetiu aí. As aplicações práticas ajudam a conectar a mensagem à vida cotidiana. Uma historinha, né? Eu gosto muito de contar historinha. Às vezes você conta a historinha ali, e às vezes a pessoa grava mais a história do que a mensagem, né? Busque ilustrações que sejam relevantes e que ajudem a esclarecer ou reforçar o ponto que você está fazendo. Tem um site que eu gosto de usar, eu vou até mandar no grupo lá, que é o site do pastor, né? Olha o nome, né? Eu uso esse site há muito tempo, tem várias histórias lá. E aí tem ilustrações, tem a parte de ilustrações, que é dividido por temas. Então vale a pena, dá uma olhada lá, tem historinhas, tem legal. Eu pego algumas dessas ilustrações e eu resumo, eu faço um resumo às vezes. Porque às vezes a história é muito longa, né? Então você pega, faz um resumo, você pode criar histórias. Uma ilustração é a história que você criou, né? Você pode pegar uma experiência, cuidado com a experiência.
eu pegar um texto aqui que eu gosto de usar. Ó, cuidado com as experiências que você for usar, por quê? Experiência pessoal não estabelece doutrina e não é ensinamento. Mas, por exemplo, às vezes você pode usar, olha, eu estava num momento de muita angústia, muito preocupado, com muito problema, e aí eu orei, e Deus ouviu minha oração, e aí você vai usar isso para mostrar para as pessoas que Deus ouve a oração, né? Ou você vai dizer, olha, eu estava num momento muito preocupado, com muita angústia, com muito problema, com muita dificuldade, eu orei e Deus nem falou nada, né? E aí você pode usar isso como ilustração, que Deus às vezes não responde, ele é soberano. Mas apesar de Deus não ter falado nada, continuo fiel, continuo crente, continuo buscando, que a vida está em Deus, aí beleza. Agora, aí é diferente de você falar assim, por quê, irmão? Eu quando oro, Deus atende. Eu quando oro, as montanhas se movem. Eu quando oro, o céu se abre. Eu estava precisando disso, eu fui lá, orei, busquei, e Deus foi e fez o que eu quero e tal, não sei o quê. Aí isso já gera arrogância, prepotência, além de ser uma pilantragem tremenda, né? Então, cuidado com as experiências pessoais. É válido, mas precisamos ter bom senso, respeitar as pessoas e entender que a nossa experiência não estabelece doutrina. Ela é a sua experiência. Aconteceu com você, não quer dizer que vai acontecer com o outro, tá certo? Um material que eu gosto de usar, né, de vez em quando, tiro algumas histórias, isso aqui, as Fábulas de Esopo, né? É um texto aí antigo, né, mas que eu acho muito legal, tem várias histórias com várias ilustrações e vale a pena, né? Você ter material para contar, né? O pessoal aí da igreja sabe que eu volto e meia eu uso história em quadrinho, né? O que eu mais tenho aqui é história em quadrinho. Eu até falei aí, pessoal, né, no aniversário, ó, Gibi, né? Zé Carioca é um personagem que eu me amarro, né? Mas tem vários, ó. Pateta. Você pode pegar essas histórias, tem também dos super-heróis, também tem vários aqui, várias coisas. Enfim, você pode usar histórias diversas. Então, mas cuidado só com as experiências pessoais, para não gerar arrogância, né, prepotência. E às vezes as pessoas estão sofridas, estão precisando da palavra legal, e você usa a sua experiência com arrogância. Não, porque eu oro, Deus me atende. Eu faço, Deus realiza. Isso é perigoso. Então, vamos lá. Revisão e prática. Após elaborar o sermão, revise-o atentamente. Pratique, né? A entrega, pratique assim, a fala, né? Preste atenção no tom de voz, na maneira, na linguagem corporal. Eu fiz um curso de oratória um tempo atrás e eu lembro que o professor ele dizia assim, ó, fale de frente para o espelho. E dá certo, gente. Se você tem um espelho de corpo inteiro, então melhor ainda, pregue para você mesmo. Por que que eu estou falando isso? Porque se você vai pregar, você vai estudar antes para preparar o sermão. Você não vai estudar 5 minutos antes. Sei que às vezes acontece, né? Sei lá, aconteceu um problema e tal, e de repente pede para você pregar aí em cima da hora. Isso é uma coisa. Mas geralmente você já está preparando o sermão, você tem o material, você preparou ali direitinho, né? Então, antes de ir pregar na igreja, no culto no lar, né, na programação, pega o seu sermão, imprime, faz um esboçozinho, né? Escreve no celular. Vocês me veem sempre pregando com o celular, porque eu faço meus esboços, eu deixo no celular, né? Prega para você ali no espelho, né? A maneira como você vai falar, né? A maneira como você vai expressar, né? As palavras. Isso ajuda muito. Por quê, gente? Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos saber falar, certo? Ricardo, eu sou tímido, não importa, né? E, brincadeiras à parte, eu sempre falo isso. Eu sou tímido. Se eu chegar num lugar e eu não conhecer ninguém, eu vou ficar sentado na minha, e tranquilo, sem problema nenhum. Só que na hora que eu estou dando aula, na hora que eu estou pregando, né, que eu estou ali, eu treinei para isso, né? Eu estudei para isso. Então, o sermão ele nos ajuda muito a vencer esses nossos medos, né? Inclusive de falar. Porque se você estiver preparado, você vai saber o que falar.
É claro que existem pessoas que são mais carismáticas do que outras e tal, aí tem a ver com talento, né? Tem a ver com a preparação, né, e tal. Mas assim, se você se preparar bem, você vai conseguir, né, falar, pregar, não importa o número de pessoas, não importa o momento. Agora, temos que estar bem preparados, temos que fazer a nossa parte. Recursos da homilética. Temos visto aí, né? Exegese e hermenêutica, que são aí a análise do texto, o estudo do texto, a interpretação do texto. Então, quando nós vamos preparar um sermão, nós precisamos estudar. E outra, gente, toda mensagem, ela primeiro fala para quem está lendo, né? Então, eu estudei, eu preguei, eu estudei, eu interpretei, eu vi o que o texto significa, eu entendi aquilo, aquilo me tocou, vai ser ótimo para passar para as pessoas. Então, a gente precisa ter muito pé no chão nesse processo, né? Ilustração, histórias, analogias, exemplos, né? Então vale a pena. Uma mensagem com ilustração é muito legal, porque capta bem, a coisa anda, é fácil, você se identifica, né? E aí fica mais, né? Você se conecta melhor com as pessoas, né? Acho que vale muito usar histórias, né? Seja elas quais forem, mas vale muito. Agora, é aquilo, né? Você precisa conhecer o público, né? Precisa conhecer as pessoas. Estava pregando numa igreja uma vez, e aí eu usei uma ilustração do crente gato e o crente cachorro. O crente gato é aquele crente que só vai a Deus quando precisa. Quem tem gato sabe como é que é gato. O gato não te procura. O gato, quando te vê, ele não faz festa. O gato só te procura se ele tiver com fome, se ele estiver precisando de alguma coisa. O cachorro não. O cachorro, você chega meia-noite, cansado, suado, fedendo, chovendo, o cachorro te vê, ele pula, ele fica alegre, ele fica feliz, né? Então, independente da circunstância, o cachorro faz festa. E tem crente, então, que é igual gato, e tem crente que é igual cachorro, na relação com Deus. Tem crente que só procura Deus quando precisa. E tem crente que está alegre com Deus a todo momento, a toda hora. E aí eu usei essa ilustração, poxa, coisa, né? Simples, tranquila. Teve gente da igreja que disse que eu estava ofendendo os irmãos da igreja chamando de cachorro, que eu chamei os crentes de cachorro. Aí eu virei para a pessoa e falei: olha, você não entendeu, é uma ilustração. Não, porque é um absurdo um pastor e tal, não sei o quê. Eu falei: tudo bem, irmão, se você ficou ofendido, não posso fazer nada. Aí eu ignorei, porque assim, a pessoa ela não conseguiu entender, né? E aí, nessa igreja, eu tinha que tomar muito cuidado com as ilustrações que usava, né? Os irmãos me conhecem, sabem que eu gosto de zoar, de brincar muito, né? E teve gente que acabou saindo da igreja, porque dizia que eu brincava muito, né? Então, o problema é delas. Mas, assim, a gente precisa conhecer as pessoas, né? Eu, inclusive, tive que mudar, né, a maneira de pregar nessa igreja por causa disso. Porque as pessoas não, 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 não gostavam, né? Porque não gostavam, né? De piadas, de histórias. E aí, quando eu usava ilustração, eu usava algo mais, menos criativo, digamos assim, né? Então a gente precisa conhecer. Por quê? Porque tem gente que, de repente, não vai entender. E o humor tem a ver com o nível cultural, né? Essa igreja que aconteceu isso era um grupo com um nível cultural muito baixo. E pessoas de nível cultural muito baixo, às vezes fica difícil entender o humor. Compreendo isso, né? O erro não é delas, né? Que precisava adaptar o meu discurso àquele grupo. Mas a gente precisa saber disso, né? Tá ali, avaliar. Poxa, será que vale a pena contar essa história? Será que esse sermão tem que ser pregado dessa maneira? Será que esse grupo está precisando disso nesse momento, né? Nessa hora? Por exemplo, tá lá o grupo cheio de pecado, cheio de problema, e morreu alguém na igreja. Será que o domingo vai ser o dia para dar um puxão de orelha no grupo diante de uma morte? Mesmo um grupo que tenha vacilado tanto, que esteja vacilando e fazendo tanta besteira? Então, assim, conhecer o momento, conhecer o grupo é importante, né? Não é fácil, gente, não é simples, mas a gente precisa estar atento a isso, né? Feedback, né? Avaliação após a pregação é crucial. Pergunte aos membros da congregação como a mensagem impactou e esteja aberto a críticas construtivas. Isso é bom também, né? De vez em quando eu pergunto, né? Geralmente pergunto para a Sandra, de 0 a 10.
Ela, eu não vou nem falar, que não sei o quê. Eu falei, então já entendi que foi 10, né? Mas assim, se você tiver alguém de confiança, né, alguém que você possa estar trocando ideia, é sempre bom, né? Uma vez uma das igrejas que eu pastorei, eu brincando lá conversando com o pessoal, e um membro virou assim: Poxa, pastor, hoje a sua mensagem foi boa. Eu, como assim hoje a minha mensagem foi boa? Quer dizer que nos outros domingos ela não é boa? Ele, não, é que não sei o quê. Aí eu, calma, irmão, tô brincando com você e tal, não sei o quê. Aí ele ficou todo sem graça. Aí eu falei, mas fica tranquilo que eu sei da qualidade da minha mensagem, e isso independe da sua opinião. Ele, que isso? Não sei o quê. Eu falei, calma, irmão, tô brincando, tá, não sei o quê. Mas assim, é bom, né, a gente receber elogio, obviamente, mas às vezes a gente recebe críticas, como eu falei, né? Dessa pessoa que não entendeu ali a ilustração, não entendeu a história. Mas a gente precisa ter coração aberto. Uma coisa que todo pregador precisa entender é que nem todo mundo vai gostar do que a gente fala, né? Da nossa forma, do nosso jeito. Isso é natural, isso é comum, né? E a gente precisa entender o seguinte: olha, fiz a minha parte, estudei o texto bíblico de maneira adequada, passei a mensagem da maneira correta, fiz tudo o que realmente deveria fazer em relação à mensagem do texto? Fiz. Então, bom. Então vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Então a gente precisa ter também esse autoconhecimento. Você fez o melhor que pôde, você fez, estudou, se preparou tanto, né, em relação ao conteúdo quanto em relação a assim, você fez a parte humana, né? E fez a parte espiritual, então pronto. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Nós nunca vamos agradar 100% das pessoas. Nunca. Então, faça a sua parte. E agora um exemplo, né? Aí de uma mensagem, ó. Aí tem o tema: Como lidar com as dificuldades da vida. Introdução. Uma vida repleta de desafios e dificuldades que podem nos desanimar e nos fazer sentir perdidos. No entanto, a Bíblia nos oferece sabedoria e orientações para enfrentar esses momentos difíceis. Vamos explorar como podemos lidar com as dificuldades da vida, baseando-se em Filipenses 4, 6 a 7. Então, tá aí, ó. Escolhi o tema, escolhi o texto. O texto tem a ver com o tema? Tem, né? Tem a ver aí a relação, primeira etapa feita aí, né? Texto base, ó, Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ó, tema escolhido, introdução feita, texto apresentado. Pontos da mensagem. Primeiro ponto: reconhecer a ansiedade. Primeiro passo para lidar com as dificuldades é, é, é quando estamos é, é, é quando estamos ansiosos, né? A Bíblia nos alerta sobre a ansiedade como um estado que pode nos tirar a paz. Aqui ficou salvar, mas é tirar a paz. Identificar nossos sentimentos é essencial para buscar ajuda e orientação. Então, ó, eu tenho aí o texto, tenho o texto base, tem a introdução, e aí agora, primeiro ponto, né? Explicando aí a questão da ansiedade, né? Claro, isso aqui é um resumo, né? Mas assim, eu tenho aí um texto que vai me orientar, me ajudar a entender essa primeira ideia, que é a questão de reconhecer a ansiedade, certo? Seguindo. Ih, calma aí, travou aqui. Ah, foi. Seguindo, ó. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita em um momento de prisão e dificuldade, refletindo que, mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar direção em Deus. Então, como é que eu sei disso? Eu usei lá um comentário, usei uma introdução, fiz uma pesquisa sobre o texto, e a partir disso, tirei essa ideia da ansiedade. Alguns, né, vão defender que Paulo estava preso quando escreve essa carta. E mesmo estando preso, correndo risco de morte,
ele vai falar que não é para se desesperar, para colocar, né, as preocupações nas mãos de Deus. Segundo, apresentar os nossos pedidos a Deus. Ó. O versículo nos ensina a trazer nossas preocupações a Deus por meio da oração. Isso não significa que ele sempre mudará a nossa situação, mas nos dá a oportunidade de buscar sua presença e confiança. Paulo enfatiza a oração como um meio de comunicação com Deus, que nos fortalece e nos dá clareza em momentos de incerteza. Tem uns erros aí de digitação, mas é, é, é a pressa. Então, a oração aqui, olha só o foco que está sendo apresentado a ideia da oração. A oração não é ferramenta para conseguir o que você quer. A oração não é a ferramenta para Deus realizar o seu desejo. A oração é algo que nos ajuda a nos comunicar com Deus. Então, eu estou em contato com Deus. Esse contato com Deus vai me dar clareza para lidar com a vida, seja para resolver os problemas ou passar por eles, certo? Terceiro ponto, ó, buscar a paz de Deus. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, ele nos oferece uma paz que vai além da compreensão humana. Essa paz nos ajuda a enfrentar as dificuldades, com um novo olhar e um coração tranquilo. A paz mencionada por Paulo é uma paz que transcende as situações, permitindo que, mesmo em meio às tempestades, possamos permanecer firmes. Entendo que os três pontos apresentados até aqui, todos eles tem a ver com o contexto do texto, tem a ver com o texto. Você está lendo aqui, dá para ver a sequência lógica, dá para entender, ó, está falando que em momentos de dificuldade, em momentos de dor, de ansiedade, eu preciso, né, reconhecer meus sentimentos, eu preciso orar, eu preciso buscar essa paz que vem de Deus, que vai além da solução dos problemas, né, mas que transcende toda a nossa realidade, né? E o quarto ponto, aqui eu dividi em quatro, mas dependendo do texto, você pode dividir em três, né? Guardar o coração e a mente. A promessa de que a paz de Deus guardará nosso coração e mente é um convite para confiar em sua proteção e direção. Isso nos ajuda a manter o foco, que é realmente importante, e não nos deixa levar pela ansiedade. Coração e a mente são fundamentais em nossa espiritualidade e vida emocional. E Paulo nos lembra da importância de manter esses aspectos sob a proteção divina. Então, assim, eu escolhi um texto curto, pequeno, né? Mas que está falando aí de algo objetivo. Então, qualquer um que ouvir essa mensagem, ele vai, ó, ler o texto, entender e compreender. Se eu orar, buscar a Deus, entregar minha ansiedade para Ele, Ele vai me ajudar a lidar com isso. Ele vai resolver meu problema? Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas Ele vai me dar paz em meio ao problema, em meio à tempestade, né? Aí, ó, a conclusão. Enfrentar as dificuldades da vida é um desafio que todos nós encontramos. No entanto, ao considerarmos nossa preocupação, apresentarmos nossos pedidos a Deus, buscarmos sua paz e guardarmos nosso coração em mente, ó, fiz um resumo na conclusão, né? Dos quatro pontos lá. Podemos encontrar força e esperança, que esperamos sempre lembrar que possamos sempre, que esperamos sempre lembrar que, independente das situações, Deus está conosco, pronto para nos ajudar. Então, olha só, vimos aí as etapas da mensagem, montamos a mensagem, entreguei a mensagem. Uma mensagem dessa, gente, né, você vai levar aí o quê? Umas 2, 3 horas para estudar o texto, para montar o texto, né, para entender o contexto, para montar essa estrutura. Quanto tempo você vai levar para pregar algo desse aí? De 30 a 40 minutos. Uma mensagem ideal, no máximo, gente, no máximo, 40 minutos. Por quê? Passou de 40, a pessoa já está assim, ó, já está se movimentando no banco, está com sede, quer levantar e já está ali querendo mexer no celular. Por quê? Você tem que ter um ótimo conteúdo para ter uma mensagem muito longa. Você tem que ser muito carismático para atrair uma pessoa por mais de 30, 40 minutos. Então, o esboço, ele vai nos ajudar em vários aspectos. Primeiro, na preparação da mensagem. Segundo, você não vai se perder. Terceiro, você não vai se prolongar, não vai ficar, né, de repente, perdido. E quarto, as pessoas vão ver que você se preparou. Então, é importante, né, fazer um esboço, saber, né, estruturar a mensagem. Na sua próxima vez que você for pregar, pensa nisso.
pensa assim, ó, monta um tema, a introdução, 3 pontos e a conclusão. Você vai ver como isso vai ajudar as pessoas a te entenderem melhor, como você vai ficar mais à vontade para falar também, né? Que aí você não fica, né, poxa, para onde começa? Ou começa a falar, 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 falar e não tem um término, né? Então, eu não estou dizendo que você vai ficar preso, né? E aí, de repente, você pode até colocar alguma coisa, mas aí o esboço ele te ajuda a voltar, né? Que às vezes você está pregando, vem uma coisa na mente, vem uma coisa não sei o quê, não sei o que lá. Às vezes, eu estou pregando, aí vem assim, esse texto aqui, ó, fulano falou sobre isso, o hebraico, o grego, não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu olho para o esboço, opa, deixa eu voltar aqui, porque senão você se perde, né? E às vezes você estudou pra caramba em cima do texto, você passou aí a semana toda estudando o texto, está com um monte de informação, mas assim, se você não dá para você passar todas essas informações na mensagem, né? Se for um estudo, beleza, mas na mensagem não dá. Então, fica esse exemplo aí para a gente hoje, né? Treinem isso, né? For pregar, prega na frente do espelho, a maneira como você fala, a maneira como você porta, o tom de voz, né? Na leitura do texto, e a maneira como o que você quer enfatizar ou não, né? Mas, acima de tudo, tenha um bom processo de comunhão com Deus. Leia a Bíblia diariamente, ore constantemente, né? A oração é muito importante. Às vezes acontece, assim, você preparou um texto, estudou um texto, aí chega na hora e Deus fala assim, não, você vai pregar outra coisa. E aí você vai e prega outra coisa. Isso é ótimo, isso é excelente. Mas não é assim que funciona toda vez. Por isso a gente tem que estar preparado. E se Deus vai falar para você pregar outra coisa, é porque Ele sabe que você está preparado para pregar outra coisa, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então, faça a análise do texto, né? Leia sobre o texto, pesquise sobre o texto e pensa nisso. Monta um sermãozinho, né? Monta aí um sermão com introdução, texto, tenta entender o contexto do texto, a mensagem do texto, e a partir disso monta aí 3 pontos, né? É legal, às vezes, também criar uma frase de transição. Para encontrar a paz de Deus, precisamos reconhecer nossos sentimentos, buscar a paz de Deus, guardar o coração, né? E aí, né, as pessoas vão ligando isso, e fica mais fácil, né, a compreensão do tema que você está querendo apresentar. Tá certo, gente? Então, espero aí que isso possa ter ajudado. E vamos seguindo em frente, tá certo? E aí a gente vai continuar aí com o nosso curso. Espero que vocês estejam gostando e aproveitando aí. Então, abraços.